E vamos falar agora sobre a conclusão do inquérito da Polícia Civil relacionado ao tenente da Polícia Militar, Paulo Dalla. Eu quero convidar para estar aqui no estúdio junto comigo a nossa amiga querida de todos os dias, a Luciana Leite, ela que acompanha de perto esse caso, para trazer todas as informações. Lu, bem-vinda, boa tarde. Rafa, obrigada. Você que estava lá fazendo parte, inclusive, dessa coletiva que acabou agora há pouco, trazendo conclusões em relação a esse caso. A Lu, gente, ela vem acompanhando de perto mesmo. Não só esse trabalho de investigação, mas também se aprofundou em relação à união desses dois. Como era a união desses dois? Então, primeiro, qual foi a conclusão por parte da Polícia Civil em relação a esse caso? A conclusão da Polícia Civil, depois de todo o trabalho pericial que foi realizado no apartamento onde os corpos foram encontrados no bairro Martins, é de que o Paulo Dalla Bernardina Broco foi o autor dos disparos. Ele teria sido o responsável pela morte da Débora Alves, essa jovem de apenas 30 anos. Paulo Dalla, 32 anos, eles que foram encontrados mortos no dia 30 de novembro de 2022. O trabalho realizado pela polícia, Rafa, começou já no local, porque com os dois envolvidos mortos, a polícia só podia trabalhar com base no local do crime. No que existia ali. Naquela cena que estava presente ali, que era o apartamento onde as vítimas estavam morando. Nesse caso, nós estamos tratando aí os dois como vítimas, porque os dois perderam a vida, exatamente. Os dois morreram, então tratamos os dois como vítimas. A polícia tinha naquele local um espaço muito pequeno para se trabalhar, mas com muitos indícios, com muita materialidade para se trabalhar. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, fez todos os levantamentos no apartamento, todos os laudos, tudo que podia ser colhido ali de prova, de evidência, foi colhido. E a polícia conseguiu, com base nesse trabalho de inteligência realizado pela investigação da Delegacia de Homicídios e o trabalho da perícia, um trabalho que culminou também com o apoio da Polícia Militar, identificar o que teria acontecido dentro daquele apartamento. Uma briga que, segundo a polícia, começou na cozinha do imóvel, porque estava muito revirado. Na cozinha do imóvel? Tudo estava muito revirado, Rafa. Eu lembro que, à época, quando o crime foi descoberto, as primeiras informações que a gente tinha era de que, quando os militares entraram no apartamento, os militares que foram atrás do tenente, depois a gente vai relembrar o início de tudo isso, quando eles entraram no apartamento, eles se depararam com muitos cacos de vidro. Exato. E aí, na cozinha do imóvel, mais bagunça, mais indício de que havia alguma luta. Uma luta corporal, uma briga, alguma coisa aconteceu ali. Não se sabe se houve uma luta corporal, mas alguma coisa aconteceu, porque eram muitos utensílios quebrados. Ou se no momento de euforia, alguém quebrou os objetos que estavam na residência. Havia, inclusive, uma garrafa de bebida quebrada no local. O que reforçou a ideia, então, de que esse crime teria sido cometido não por causa, não foi o álcool que motivou, mas o álcool estaria presente ali na cena do crime. Quando a polícia faz esse estudo da área, faz o levantamento do local do crime, consegue entender o quê? A dinâmica dos fatos. Então, abrindo a porta do apartamento, se deparando com aquela cena dos cacos de vidro, da garrafa quebrada e de tudo que foi encontrado, a polícia identificou que a briga teria começado na cozinha, estendido até o quarto do casal, um cômodo muito pequeno onde os corpos foram encontrados. Como que eles estavam no quarto lá, Luciana? Segundo a polícia, a Débora, ela estava caída ao lado da cama. O corpo do tenente Paulo Dalla estava muito próximo porque era um ambiente muito pequeno, mas dando a entender de que ele teria então matado a Débora primeiro com os dois disparos e depois cometido suicídio, né, tirado a própria vida em seguida. E essa conclusão foi graças ao resultado do exame que foi feito, inclusive, com o objetivo de verificar resíduos de pólvora na mão. Na verdade, nem precisou do resultado. Nem precisou do resultado. Não precisou do resultado. Mas foi feito o exame. Foi feito, mas o resultado ainda nem foi emitido. A polícia... Exame residuográfico. O exame residuográfico. Nem foi necessário o resultado do exame, porque com as evidências e com as provas colhidas ali, a polícia já conseguiu entender a dinâmica desse até crime. Onde a arma caiu, né? Isso... A arma estava caída próximo aos pés do tenente. Então, a indicação que teve é que no momento em que ele deu o disparo na região nasal, ele não atirou na cabeça ou na boca, como é comum, né? Ele deu esse disparo na região nasal. Ele, então, deixou a arma cair no momento em que ele cai, porque ele foi encontrado em decúbito ventral, que significa o quê? De barriga para baixo. Barriga para baixo. O ventre para baixo. Então, deu a entender isso. Ele cometeu e a arma caiu.
há um trabalho pericial aí magnífico que foi realizado e que traz a resposta que nós buscávamos desde o dia 30. Por quê? À época do crime, eu não sei se você se lembra, sim, havia uma informação de que a Débora seria a autora dos disparos. Existia essa dúvida, esse questionamento. Havia esse questionamento, colocando ela como a autora. Até pelas informações que eram repassadas, que a gente tinha dificuldade. E até com possibilidade de existir outra pessoa que poderia estar envolvida nesse crime que foi praticado, que agora a gente chama, evidentemente, de um crime. E o motivo? Qual a motivação? A polícia já tem essa resposta? A polícia tem a resposta e acredita-se que estamos falando de um crime passional. A motivação, segundo a família da Débora, uma jovem linda, como a gente vê nessas fotos, o relacionamento deles era marcado por muito amor, era muito intenso, mas a família da Débora alega que o relacionamento era conturbado. O relacionamento ali era um relacionamento abusivo. Hoje, inclusive, fazendo um convite para o telespectador que acompanha o Balanço Geral, às 18 horas no Cidade Alerta Minas, você vai acompanhar com a gente o depoimento exclusivo da família da Débora. Porque eles alegam que essa primeira informação de que ela seria a autora dos disparos acabou trazendo muito problema para eles. Trouxe aí consequências graves para essa família. E que agora o resultado dessa investigação... Só para a gente entender, a partir do momento que ela se relacionou com o tenente, ela começou a se afastar um pouco da família? A família alega que ela mudou o comportamento e que algumas coisas aconteceram. Então, os dois se fecharam em um mundo que era somente deles. Deletaram rede social, os dois não tinham mais redes sociais. Os dois ali, eu tive acesso a algumas conversas entre os dois, onde o ciúme era presente, de ambas as partes. Dos dois lados? Dos dois lados eles eram ciumentos, mas a família da Débora alega que ela acabou sofrendo algumas coisas, algumas manipulações, né? Ela não sofreu nenhuma violência física, o que tudo indica, mas ela sofreu uma manipulação dentro desse relacionamento. Era um relacionamento abusivo, segundo os familiares da Débora, era um relacionamento onde havia muito ciúme, onde tudo havia muita intensidade. E a gente sabe que, infelizmente, essa é a porta de entrada para uma tragédia, né? E foi o que aconteceu. Acredita-se que eles tenham, então, discutido na sala, essa discussão foi até o quarto, o que culminou com a morte. Hoje, o delegado Marcos Tadeu, que é o chefe aqui da Polícia Civil na 9ª Região, ele conversou com as equipes de imprensa e trouxe detalhes para a gente de como a polícia encontrou esse local do crime e de como foram os disparos. Vamos acompanhar. Vamos ver. O imóvel, bom, é um apartamento pequeno, pertencia ao falecido. O que nós constatamos naquele local? Primeiro, que havia tido uma briga na cozinha. Por quê? Na cozinha haviam vários utensílios quebrados, jogados ao chão, o que demonstra que ali havia tido um atrito, havia tido uma briga naquele local. Posteriormente, o segundo local, a suíte do casal, onde os corpos foram encontrados. Primeiramente, trabalhou-se com a hipótese de um único tiro. Quem atirou em quem? Era a grande pergunta que se tinha que fazer. O nosso trabalho, então, foi todo calcado em quê? Quem atirou em quem? A resposta veio exatamente com o laudo médico legal. Por quê? No corpo da mulher foram encontradas 2 perfurações, 2 orifícios de entrada. O primeiro na boca e o segundo na cabeça, nessa região aqui, exatamente do lado esquerdo. Esse tiro aqui foi um tiro a curta distância. Por que um tiro a curta distância? Porque haviam características que a perícia constatou tratar-se de tiro a curta distância, como, por exemplo, zona de tatuagem. A zona de tatuagem ela só é encontrada nos tiros a curta distância. A posição que o corpo dela estava, da mulher que estava caído. Em seguida, ele veio a praticar o autoextermínio, quando ele pega a sua arma e dá um tiro na região nasal. Esse tiro foi um tiro fatal.